Olá, eu sou a professora Zaira, professora da Escola Fernando Rodrigues de Souza, e hoje nós vamos ter como conteúdo da nossa aula formação das palavras por derivação e por composição. As palavras em língua portuguesa, elas podem ser formadas a partir de outra palavra já existente. Essas palavras que podem dar origem a novas palavras, nós chamamos de palavras primitivas. Há duas formas de formarmos as palavras, tanto por derivação quanto por composição. Por derivação, é a formação de novas palavras por sufixo ou prefixo, a partir de uma palavra já existente. Exemplos nós temos de palavras derivadas: invisível, regular, terrível, sensível e legível. O prefixo antecede a palavra primitiva, ou seja, de uma palavra já existente, né? Colocaremos o prefixo, um pedacinho que vem antes da palavra primitiva, que nós vamos chamar de prefixo, e aí formaremos uma nova palavra. Prefixo antecede a palavra primitiva, ou seja, vem antes da palavra já existente. Exemplo, a palavra invisível, ela tem por prefixo o in. Prefixo significa que vem antes. Aqui temos, ó, in de prefixo e visível, que é a palavra primitiva, a palavra que originou-se primeiramente. E temos também a palavra derivada como exemplo, a palavra irresponsável. A palavra irresponsável, ela é uma palavra formada a partir da palavra responsável. Esse i aqui é o prefixo da palavra irresponsável, que foi derivada da palavra primitiva responsável. Todas as palavras formadas pelo prefixo in são palavras que indicam negação, ou seja, o contrário, o antônimo do que seria. Por exemplo, irresponsável é contrário à palavra responsável. Invisível é o contrário de visível. Agora vamos para a derivação por sufixo. Sufixo vem após a palavra primitiva, ou seja, depois da palavra de origem, né? Uma palavra já existente que forma-se nova palavra com um sufixo. Sufixo vem depois da palavra primitiva. Exemplo, a palavra terrível. Na palavra terrível, nós temos o sufixo ível, que juntou-se com a palavra terror e aí formou-se essa nova palavra, a palavra terrível. Terrível é derivada da palavra terror. Terror mais sufixo ível, formou-se a palavra terrível. Temos outro exemplo aqui, a palavra legível. Na palavra legível, o sufixo é gível. A palavra legível, ela é formada a partir da palavra primitiva ler. Antes da gente partir para esse outro assunto aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. As palavras, elas podem ser formadas tanto por prefixo, como nós vimos nos exemplos anteriores, como por sufixo, né?
E pode ser que em uma mesma palavra haja prefixo e sufixo. Isso é possível também. Há palavras derivadas tanto com prefixo e com sufixo, né? Por exemplo, a palavra desmatamento é uma palavra formada por prefixo e por sufixo. Eu não coloquei o exemplo, mas estou lembrando aqui, viu? Agora vamos para a formação das palavras por composição. Como a própria palavra diz, composição é compor, é juntar algo ali na palavra primitiva para formar-se uma nova palavra. Composição é a formação de uma palavra pela união de outra. Exemplo, nós temos aqui palavras formadas por composição, né? Exemplo, a palavra jacareaçu, pica-pau, macaco-prego. Jacareaçu é formado pela palavra jacaré, mais a palavra su. A palavra pica-pau, formada por pica mais pau. Palavra macaco-prego, formada por duas também, ó. Macaco mais prego. Vocês estão vendo que composição da palavra é porque uma palavra é formada por duas ou mais palavras. Aqui nós temos um quadro para nós analisarmos e ver se vocês entenderam bem. É uma pausa para análise do quadro, né? Aqui nós temos o quadro 1, com as palavras animais, litoral, ilha, país, café, bola. E no quadro 2, nós já temos outras palavras. Temos mamífero, conduzido, ameaçado, belíssima, cafezal, bolinha. No quadro 3, nós temos jacareaçu, pica-pau, macaco-prego, guarda-chuva, lobo-guará, beija-flor. A questão é a seguinte, na análise desse quadro, eu quero que vocês parem e analisem antes de eu dar a resposta. Vamos ver. Aqui, se fosse para nós apontarmos, né, as palavras primitivas nesse quadro estariam mais ou menos aqui. Ó. No quadro 1, nós temos exemplos de palavras primitivas. Aqui, por exemplo, a palavra animais é uma palavra primitiva, né? De animais eu posso derivar outras palavras. Palavra primitiva é sempre aquela que pode, né, dar origem a uma nova palavra, né? Temos ilha, por exemplo, aqui o animal, animaizinhos, né? É uma palavra derivada de animais, né? A palavra café, eu posso colocar uma derivada a partir de café? Sim, né? Cafezal, cafezinho, cafezão, né? Cafeteira, cafeicultor. E da palavra bola, bolinha, bolona, né? E no quadro 2, nós temos exemplos de palavras derivadas. Mamífero, conduzido, ameaçado, belíssima, cafezal, bolinho. Bem aqui na palavra mamífero, nós sabemos, mamífero é derivado da palavra mama. Conduzido, derivado da palavra conduzir. Ameaçado, derivada da palavra ameaçar. Belíssima, derivada da palavra belo. Cafezal, derivada da palavra primitiva café. Bolinha, também derivada da palavra primitiva bola. E aqui no quadro 3, nós temos os exemplos das palavras formadas por composição, né? No quadro 1, dei exemplos de palavras primitivas, que são aquelas que podem originar novas palavras. No quadro 2, dei exemplos de palavras derivadas, que podem ser formadas a partir de uma palavra primitiva, né? No quadro 3, nós já temos os exemplos das palavras formadas por composição, né? Duas ou mais palavras juntas formando uma nova palavra. Temos aí, ó, jacareaçu, pica-pau, macaco-prego, guarda-chuva,
lobo-guará e beija-flor, né? Espero que vocês tenham entendido que as palavras elas podem se originar a partir de derivação e de composição, né? Sempre que nós formos escrever, é bom fazer essa análise. Ah, essa palavra, ela é uma palavra primitiva ou ela é uma palavra derivada? Se é uma palavra que pode originar nova palavra, então é primitiva. Se é uma palavra que você percebe que ela já traz um radical de outra palavra, então ela é uma palavra derivada. Se é união de palavras, então é palavra por composição, né? Espero que tenha ficado claro, né? E a nossa atividade de hoje, vou postar lá no GEP esse vídeo, mais a atividade em PDF e também uma atividade do livro didático das páginas 69, 70 e 71, onde está abordando esse mesmo assunto, certo? Muito obrigada e fiquem com Deus. Até a próxima. O que que é? É para me ver se ficou bom?